Tem livro, Cora Rohrer? Oh, yes! Olha aqui. Slaughterhouse-Five. Você está fazendo uma engenharia reversa. Aqui está escrito Matadouro 5. Kurt Vonnegut. Gente, não sei se você já conhece esse livro. Esse foi um dos livros que mudou a forma como o mundo vê a guerra. É um livro fundamental. É um livro divertidíssimo, por incrível que pareça. É uma loucura, uma piração. Mas o que é a guerra se não é uma piração? Né? Então, vou contar mais ou menos. Porque isso é um grande clássico contemporâneo. Isso é um dos grandes livros da literatura contemporânea. Exatamente. Todas as listas que se fazem, sei lá, dos 20 melhores livros do século passado, esse aqui está no meio. Porque aconteceu com Kurt Vonnegut, o autor, de ir para a guerra, Segunda Guerra Mundial, ser feito prisioneiro. E um dia ter saído da sua prisão, que ficava num matadouro no subsolo, e não ter mais cidade à sua volta. Ele estava em Dresden. Dresden era uma cidade histórica da Alemanha, permaneceu mais ou menos intacta até o fim da guerra, isso foi em 1945 que aconteceu, e foi criminosamente bombardeada, mas assim, arrasada, não sobrou pedra sobre pedra, morreu mais gente do que em Hiroshima. E o curioso é que no Ocidente, entre os aliados, se falava pouco disso, porque tudo que os aliados fizeram era para salvar o mundo da catástrofe, então não se questionava muito isso. Bom, e o Kurt Vonnegut conta essa história assombrosa. Ele começa no prefácio contando que ele levou décadas até conseguir escrever sobre isso, porque ele não conseguia botar em palavras o que ele sentiu, o que ele passou, ele não conseguia encontrar a fórmula de expressar isso. Então ele cria esse personagem, o Billy Pilgrim, que está simultaneamente em todos os momentos do tempo. Uma hora ele é prisioneiro, na outra ele está na infância dele, num outro momento ainda ele está abduzido por alienígenas que acham que tudo acontece ao mesmo tempo. Tralfamador, lembra? O planeta dos alienígenas. O pior é que isso não é... Foram feitos vários livros de guerra muito importantes no século passado, que são o que a gente mais ou menos espera de um livro de guerra. O Dispatches, do Michael Hare, do Vietnã, é uma das coisas mais poderosas e excelentes que eu já li. Mas eu acho que os dois grandes livros são Johnny Vai à Guerra e esse aí. Johnny Vai à Guerra é maravilhoso, o Dalton Trumbo. O Dalton Trumbo fez, mas o Dalton, aquilo é da Primeira Guerra Mundial. Guerra Mundial, exatamente. E depois ele fez um filme do livro dele. Que eu nunca assisti. O filme é uma obra-prima como livro. É mesmo? É extraordinário. Extraordinário. Johnny Got His Gun. Em inglês. É de uma brutalidade, é tão fantástico aquele livro. E tem Hiroshima. Que é uma reportagem de John Hirschman. John Hirsch, perdão. É uma reportagem, mas não é de um livro. É uma edição inteira da E sobreviveu New Yorker, como livro, né? Ela foi feita para New Yorker, a revista teve a sacação espetacular de publicar só aquilo na edição daquela semana, né? Agora, o Kurt Vonnegut faz uma coisa de ficção científica. Ele bota alienígenas, ele bota essa coisa do tempo, que não está fixo em lugar nenhum. E você ri muito. E de repente você percebe do que você está rindo e você fica absurdamente constrangida de ter achado tanta graça naquilo. Uhum. Porque não há outra reação, né? Gente, eu realmente é uma coisa que eu não sei nem como dar a dimensão desse livro, porque esse livro saiu em 1969. Eu achava que já era quase anos 80. Não, 69.
Eu li ele, se não no ano em que ele saiu, no ano seguinte, eu tinha 15 anos, ou 16 de qualquer forma. Eu era uma pessoa muito jovem, portanto muito influenciável, e eu levei alguns anos para aprender a lidar com esse livro, ou com os fatos desse livro. E me influenciou profundamente. E tem uma frase que ficou na minha vida toda. Ficou em inglês, porque eu li o livro em inglês, So It Goes. Ele diz isso mais de 100 vezes nesse livro. So It Goes é... Assim é? É, toda vez que... E é assim. É uma coisa mais... Vamos ver aqui como é que ele foi... Foi a primeira coisa que eu chequei aqui. Como é que ele traduziu? É assim mesmo. A tradução é do Daniel Pelizari, traduz é assim mesmo. Eu não sei se é a tradução que eu faria. Mas So It Goes é aquele negócio dizendo, não dá para fazer nada, é assim. Toda vez que alguém morre, toda vez que acontece alguma calamidade, e não são poucas, e até quando coisas menores acontecem, So It Goes. Essa expressão ficou... É uma daquelas expressões que te acompanha a vida inteira. Acontece alguma coisa, isso vem na minha cabeça imediatamente, uma influência direta desse livro ao longo da minha vida inteira. Eu super recomendo esse livro, mas super recomendo. Ele andou, eu acho, bastante tempo fora do mercado, se falava pouco dele aqui no Brasil. Agora está com essa linda edição da Intrínseca. Eu não tenho como recomendar o suficiente esse livro, sabe? O Kurt Vonnegut é desses escritores interessantes que, se por um lado, é obviamente um escritor de primeiríssima grandeza, às vezes eu tenho a impressão que ele é percebido como pop, como... Porque ele era um autor de ficção científica. Pode ser. As pessoas Mas o Aldous Huxley também era e não percebem o Huxley como, né? Não, o Aldous Huxley era mais filosófico também. Talvez. E entrava pelo lance dos cogumelos, e isso numa época forte da contracultura, então criou uma aura de guru um pouco em volta dele. Pode ser. Eu acho que o Kurt Vonnegut foi um dos autores mais importantes dos anos 70, 80, 90 até, talvez. Mas o impacto que ele tinha é difícil da gente avaliar hoje, né? Que o Hermann Hesse também era muito lido, né? Mas o Hermann Hesse não é tão bom. Eu também não acho que seja. Não, ele está em outro patamar. O Kurt Vonnegut está no patamar dos gênios. Ele conseguiu escrever sobre uma guerra da única forma possível, quer dizer, sobre a vivência, né? Os outros descreveram, mas ele está vivendo isso, o Billy Pilgrim, o personagem dele, está vivendo isso, é tudo uma alucinação. É muito, muito bom. Eu concordo com você. E o prefácio do Kurt Vonnegut... Eu li tem uns 30 anos esse livro. Pois é, naquela época, que éramos todos jovens e que isso era um rito de passagem, a gente tinha que ler Kurt Vonnegut, né? Fazia parte da educação. E é uma época que eu estava lendo muito Salinger também. Sim, exatamente, Apanhador no Campo de Centeio fazia parte. Eu gostei imensamente de Franny and Zoe, que é um outro livro do Salinger. O Race High the Roof Being Carpenters. Isso. Que são os 3 livros, né? Pra cima com a viga, moçada. Pois é, enfim... Mas, enfim, nem sei o que eu ia falar, mas eu acho que Kurt Vonnegut era... Kurt Vonnegut, eu não sei se ele era não apreciado, ele era. Eu acho que ele ficou num desvio, aqui no Brasil pelo menos, mas eu acho que todo mundo reconhece a grandeza. Nos Estados Unidos ele é tido como um dos grandes da segunda metade do século XX. Mas ele né? Não, eu acho que é. Você leu Dispatches do Michael Hare? Eu não li. Eu sei o que é, eu nunca li. É um livro que você tem que ler. Aliás, é um livro que todo mundo deveria ler.
Eu não sei se tem edição em português, mas eu li Despates na época em que foi lançado também, e foi outro livro que... O Hiroshima eu li a primeira vez que eu li Hiroshima foi em português numa edição da Companhia das Letras que é muito boa, que é uma reportagem sobre Hiroshima, né? Que foi escrita por um jornalista americano que foi para lá um ano depois da bomba. E ele entrevista e reconstrói aquela coisa do jornalismo literário da New Yorker, que ele reconstrói como foi o dia de diversas pessoas. Inacreditável aquilo. É de uma brutalidade e é uma coisa, de certa forma, muito corajosa, porque é uma reportagem de um jornalista americano escrita para New Yorker, porque é uma revista americana, para os americanos lerem como foi ser japonês naquele dia morando em Hiroshima, né? O que os americanos fizeram? Tipo, não estou entrando no mérito, e é isso mesmo o livro, né? Não estou entrando no mérito se a bomba tinha que ser lançada ou não tinha que ser lançada. Eu acho que tinha, tá? Ih, meu Deus, temos outra discussão enorme. Não, eu te explico em 2 segundos meu argumento. Eu acho, primeiro, que existe um equívoco em olhar Hiroshima e Nagasaki como grande ato de desumanidade americano na Segunda Guerra, porque não é. O grande ato de desumanidade americano por exemplo, o bombardeio de Tóquio com bombas incendiárias. É muito pior, muito mais cruel. Porque é um bando de gente sendo queimada. Viva. E você não morre instantaneamente como quase todo mundo morreu em Hiroshima e Nagasaki. Independentemente disso, Cora, os japoneses não iam se render. Aquilo ia exigir, para que a guerra terminasse na Ásia, a invasão do Japão, ia ser uma mortandade de soldados aliados, ia ser uma mortandade muito maior de japoneses por todo o Japão. Você precisava, porque os caras simplesmente já tinham perdido a guerra, não fazia mais nenhum tipo de sentido tático o Japão resistir, tinha que se render, e não tinha uma racionalidade naquele exército, era uma coisa que é um processo de fanatização. Tinha kamikazes. Né? Exatamente, que eles começaram, não temos mais armas, vamos atirar nossos aviões contra os navios americanos. E o problema, veja, se faltam 10 navios americanos e a gente vai conseguir destruir todos, eu ainda entendo o processo, vamos destruir a marinha americana. Não. Era só para os meninos de 19 anos pilotando aqueles aviões morrerem. Entendeu? E não fazia um arranhão no exército americano, na marinha americana. Então, tem um processo ali do Japão que é uma coisa muito esquisita, que é quando um país entra numa de... A rendição não é tolerável. Então a gente vai até se matar todo mundo. Não, é verdade. Eles têm o japonês cultua o suicídio. Né? Eles têm uma cultura do suicídio militar. Agora, o problema disso é o seguinte, aí os americanos, os aliados, né, que não são só os americanos, têm que fazer uma conta que é o seguinte, bem, se a gente não derrota eles oficialmente, eles vão continuar matando chinês, vão continuar matando coreano, vão continuar matando todo mundo. Enquanto eles não forem derrotados, eles continuarão matando. Eles não vão se render. Qual era a alternativa? A alternativa era tomar o Japão. Só que tomar o Japão era um outro dia D, um outro desembarque na Normandia, em que iam morrer dezenas de milhares de soldados americanos, talvez centenas de milhares de soldados americanos, e os japoneses iam resistir até o último homem. Então tem uma hora ali, como é que a gente faz? Vou mudar de assunto completamente. Desculpa, é que eu sei que é uma coisa brutal, entendeu? Aquelas 2 bombas atômicas. Eu não sou um pacifista, eu compreendo que guerras acontecem, e tem uma hora que você tem que fazer uma conta, que é uma conta horrorosa, que é o seguinte: qual é a maneira de encerrar essa guerra? E naquele caso, eu acho que a maneira que custou menos vidas foi
Agora, também tem uma coisa estratégica, e aí tem um lado cínico da decisão, que é, eles também estavam sinalizando para os soviéticos, olha a arma que a gente tem. Porque eles já estavam olhando para frente e falando, agora que os fascistas estão derrotados, vão ser as democracias liberais contra o comunismo na disputa por seu regime. E não aconteceu uma terceira guerra mundial porque soviéticos e americanos dominaram as armas nucleares. E aí aquela coisa, já sabemos qual o nível de destruição, e as armas nucleares são muito piores do que as duas bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, né? O potencial de destruição. E ficou aquela guerra de proxy, né? Tipo, a gente não faz nunca uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. É uma guerra por procuração. Os soviéticos invadem o Afeganistão, os americanos invadem o Vietnã. Ficam essas guerras, entendeu? Aí tem a Revolução em Cuba, tem a tentativa de revolução em Angola, a Guerra Civil em Angola. Você vai fazendo aquelas guerras por proxy porque soviéticos e americanos não se enfrentam. Enfim. Mas sabe o que me lembrou aquela hora? Você assistiu A Vida de Brian, claro, né? Always look at the bright side of life. A Vida de Brian tem a cena mais nonsense e espetacular da história do cinema, que é quando aquele disco voador bate no meio do mercado, pega o Brian no meio da Jerusalém de Jesus Cristo, leva ele para fazer um passeio pelo sistema solar. Mas sabe qual é a cena que você me lembrou? Essa conversa dos japoneses nos render? Aqueles militantes que vão salvar o Brian chegam em frente a todos e se suicidam todos eles. Enfim. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Esse é um grande livro. Aqui está. Super recomendado, assim. Leiam ontem. Qual é a editora? É Intrínseca. Intrínseca. É. Tradução? Tradução do Daniel Pellizzari. Eu li aqui. Você já tinha falado. Já tinha falado, mas vamos conferir. Daniel Pellizzari, está aqui.